Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu ouvi um termo que eu achei muito interessante, né? E que realmente, de fato, representa o que nós estamos, né? Um terrorismo, uma anarco-tirania. Anarco-tirania. E bom, basicamente isso é verdade, né? Eu acho que. Por quê? Bom, a anarquia não é um sistema de governo, óbvio, porque não simplesmente não tem um Estado perfeito. E aí, quando eu digo isso, em todas as relações contratuais que tem. Por exemplo, na nossa Constituição de 1988, perfeito? E o que eu quero dizer com isso? Bom, aí entra a anarquia, certo? Você, por exemplo, não tem ordem, porque o que causa o caos não é, por exemplo, o número de homicídios, certo? O que te dá a sensação de insegurança não é quantas pessoas foram assassinadas, certo? Isso daí é só coisa para quem gosta de true crime, né? Ou então, para quem é um pouquinho mais imediatista, gosta de assistir os seus Atenas e Marcelo Rezende, falece que já é, mas a referência está aí da vida, entendeu? Falar de golpes, violências e tudo mais, certo? Ao contrário do que o que quem causa mais insensação de segurança mesmo é o ladrão. É o ladrão, entendeu? É, por quê? Porque, por exemplo, imagine só, você saiu de casa, aí quando você volta, alguém limpou ela, por exemplo, depenou a sua casa, tirou tudo que tinha de valor, revirou tudo, deixou a porta escancarada, por exemplo. Ou então você está na sua casa, alguém invadiu, ou então dois homens numa moto te apontam uma arma, como já contei o caso, posso citar dois, teve um recente de uma menina que pediu pro ladrão não levar porque o pai estava pagando ainda, né? Ou então uma outra menina que entregou o celular, mas o ladrão atirou e executou ela porque achou que ela estava debochando, né, dele. Então, assim, é esse tipo de coisa. E até mesmo, dando outro exemplo, você vê o pessoal ripando o celular no trem, na rua, em todos os lugares. E assim, basicamente a tal ponto de, por exemplo, eu que já fui assaltado na rua de uma delegacia, quando eu fui pedir a assistência dos policiais, né, andei praticamente 25 metros depois de tomar um chá de cadeira, né, que eu fui esperando lá, eles perguntaram, não, é que acabaram de roubar meu celular, né? É, então, bom, nesse caso você tem que ir lá só registra na delegacia eletrônica, né? E eu registrei. Bom, hoje, assim, as pessoas só registram se for, tiver seguro. Se não, aí também, né? Problema, sinceramente, é só uma dor de cabeça que não alivia, porque você sabe que se você passar pelo mesmo lugar, no mesmo horário e com o celular na mão, você já sabe. E assim, a gente pensa, o cara que fez tal coisa é trouxa. Não, isso não devia acontecer. O normal é você andar com seu celular, sei lá, falando, filmando, sei lá, você vê uma coisa bonita, uma coisa pitoresca, você ir lá tirar foto. Não vir você andar assim, com medo, entendeu? Então é aí que se tem a anarcotirania. Agora, digamos, se você comprou uma arma, você é um CAC, por exemplo, você comprou uma arma legalmente e ela foi entregue, digamos, no seu endereço, você comprou munição legalmente, você tem o seu endereço fixo e você meteu uma bala que nem matou, só feriu essa pessoa que te causa o medo, que é o ladrão,
te causa um medo, que é o assaltante, que é o ladrão, aí você vai preso. E aí que se consiste o que é anarcotirania. Por quê? Porque, por exemplo, você vai ter uma total ausência de Estado em te manter a sua segurança, a ordem, certo? Em caso você seja roubado, nem necessariamente reaver, mas te garante o quê? Que você tenha o cara vá preso. Então isso daí não acontece. Falam de, sei lá, um quarto apenas dos homicídios, pelo menos isso no estado de São Paulo, chegam a uma conclusão. Acham-se um assassino. Imagine, nunca falam dos de roubos. E é esse que mais causa pânico. Como eu disse, imagine só você ter que andar segurando a bolsa mais forte, você ter que separar o do ladrão, digamos assim, né? Tudo isso é uma amostra de quê? Que está tendo. E aí se você, digamos, sei lá, pegar um punhal e cravar nele, por exemplo, não precisa nem ser uma arma de fogo, aí você que vai preso. Por quê? Porque você tem endereço fixo. Que mais? Você tem emprego, tudo isso. O que te deixaria. O que para um plutocrata te deixaria saindo pela porta da frente da delegacia depois de prestar o depoimento? Para nós, cidadãos acebolados, não. Isso daí é o que nos deixa numa cela. O oficial de justiça vai bater na nossa porta, por exemplo, entregar a notificação. Se já o ladrão, se você souber quem for, mesmo se for, você não vai. Entendeu? É que nem, por exemplo, falam de uma solução de 2 estados, né, para conflito Israel e Palestina. Olha, a gente tem o Rio de Janeiro para mostrar que isso não funciona. Por quê? Porque tem os feudos, digamos assim, que são as zonas de ocupação, seja de milícia, tráfico e por aí vai. E basicamente eles cobram taxas, eles fornecem serviços. E o que acontece? Eles não te dão garantia de nada. Entendeu? E o Estado, a prefeitura, o governo federal, o que faz? Nada. Mas se você, por exemplo, for um cidadão que tem endereço fixo e tudo mais, e morar nessa população e tentar resistir mesmo que armado, claro, estão muito melhores, você basicamente é o que vai ser, vão recolher o seu cadáver, isso se eles deixarem lá, né, pra não barbarizarem ele para servir de exemplo, né? E aí, como eu disse, e aí se tem essa anarquia toda. Mas se você que tem endereço e tudo mais, você vai ser tiranizado pelo Estado, pelo pessoas que você sustenta e deveriam te proteger e não te protegem. Mas e quem te barbariza pode te barbarizar à vontade. Por quê? Porque vai continuar lá, não tem endereço fixo. Sabe, óbvio, as pessoas sabem onde tal pessoa tá. Mas, como eu disse, vive num mundo fora, digamos assim, às vezes não tem documentação, a documentação RG é de quando fez 18 anos, certo? Então, assim, de fato, o que você vai fazer é uma anarcotirania. E aí, bom, aí entra o quê? O Estado e o Rio de Janeiro é paradigmático nisso, tem o complexo de Israel até. Proibiram isso e em momentos de paz os negócios florescem, certo? Então, assim, a Constituição, que é o contrato social do país que garante a liberdade religiosa, você vê gente de umbandista e por aí vai sendo expulsos. Quem não é crente, nada, vai assim, é expulso pelos traficantes. Certo? Bom, eu imagino como é que uma pessoa que mata, faz todo tipo de atrocidade, acredita que vá para o céu, mas aí é questão de fé, então não dá para discutir. Entendeu? Então, assim, é nisso que se fala. É isso que se fala, esse conceito muito interessante de anarcotirania. Se você
ataca quem está fora de uma lógica de Estado mesmo? Ou seja, é um bandido, vive intocado num covil, e você tem uma residência fixa, você está desprotegido por um Estado que não garante nada. Só o quê? Que você vai ter uma cela que provavelmente vai estar junto com o quê? Com alguém que você mesmo denunciou. Só vai ser diferente se for no caso de um homem que bateu numa mulher, né? Mas aí ele pode dizer que é trans e botar a peruca e um vestido e aí continuar socando a mulher, né? A ex-esposa. Mas fazer o quê? É algo que estamos expostos. Então, assim, então, é aquele. É uma anarquia. Você não tem para onde correr. Você precisa ser repensado. Não precisa nem ser repensado. Precisa o quê? Algo a ser feito. Então, é o caso de realmente, mesmo que na ilegalidade, é de que você se armar e caso você acerte alguém, aí você pica a mula. Certo? Porque quem cumpre a lei, quem deve fazer, o que acontece? Está barateando e terceirizando isso. Então, como eu disse, se você vive num ambiente de insegurança, não tem como você prosperar. E aí tá, temos dois estados, um formal e um informal, ocupando o mesmo território, e quem está nele, bom, é isso, curtindo a narco-tirania, certo? E se reclamar é extremista ou toma chumbo do vagabundo, ou então vem o policial te prender e te jogar numa cela com gente igualmente vagabundo, que é delinquente, só que você é pior que eles. Bom, é isso. Obrigado e sejamos felizes. Como? Não sei.